Você não acha um pouco preocupante? Tipo, eu entendo que tá na lei, Claro. o crime contra a honra. Mas, Ok. por exemplo, essa lei eu acho um pouco preocupante. Eu acho Porque também. a honra não é algo completamente subjetivo. Eu acho também, cara, mas é por isso que você tem um sistema legal. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, olha, cara, eu acho que todos os processos eu ganho. Quando chegar lá no Rio de Janeiro é engraçado o negócio, muda, né? Lá eu perdi o do Jean Willis, do Tico Santa Cruz e do Felipe Neto. Engraçado, a Justiça do Rio de Janeiro é sempre um exemplo para a nação. Mas o que acontece, cara? Por mais que você ache, né, o crime contra a honra, tal, isso está aberto ao debate. Vamos debater isso. Tá? Vamos debater isso e aí você tenta fazer valer o seu ponto de vista, eu tento valer o meu ponto de vista e os juízes estão aí para julgar isso. Então, assim, o que às vezes muda um posicionamento de um juiz? Não são leis que vêm de cima, é o entendimento do povo. Então, por exemplo, eu chegar aqui, porra, Monark, cara, para de ser ter tudo maconheiro e fedorento. Um juiz vai analisar se isso te ofende de verdade. Tá entendendo? Então, mas como Então, que um juiz pode entender... Cara, que isso eu acho ruim. Eu Você acho não acha ruim. um problema? Você não acha que a gente tem leis que estão causando problemas sociais? Eu acho, cara, que assim, o problema são os entendimentos de diversos juízes diferentes. Cada juiz entende uma coisa, entendeu? Então, Mas esse é o problema da lei. Ele dá margem para que quem quiser interpretar o que quiser interpreta. é um problema grande. Eu acho que é um problema grande. E aí, se você dá essa ferramenta pros poderosos, é mais uma ferramenta pra ele calar. Lógico que é. Lógico que é. Vamos lutar pra isso. Porra, Vamos lutar pra alguma coisa mudar nesse sentido, sim, a gente tinha entendeu? que passar uma... Vamos lá- lutar, por exemplo, o Felipe Neto, nesse processo aí, ele tá vendendo as camisas do Malacói. Ele, com as camisas do Malacói, compra a camisa do Malacói na minha laxinha. Eu falei, meu irmão, o cara está vendendo a camisa e está te dizendo ofendido e eu vou ter que pagar 20, 30 mil reais pro cara. O cara tá vendendo a camisa do Malacói, que eu tirei o barato. Como que E causou o danos juiz, psicológicos, juiz então? entende que causou danos psicológicos. O Papai Noel. O Então- Papai Noel não desenha. Então, assim, cara, só que, ó. Se a gente vive nesse mundo aqui, a gente tem que conviver com as injustiças, certo? Ah, sim. Então é isso, cara. Dá risada e tenta lutar para que alguma coisa mude. Sim, com certeza. Eu fiz um vídeo no canal desabafando. Olha, isso aqui aconteceu e a galera falou: Meu, não é possível esse garoto espertinho, você tá entendendo? Então, cara, viver neste mundo aqui é conviver diariamente com injustiças. Eu entendo, mas ao mesmo tempo, você não percebe que os caras estão querendo colocar cada vez mais leis que são dessa forma, tipo crime contra a honra? Leis que dão poderes aos burocratas interpretarem ao bel prazer se aquela pessoa é ou não Mas criminosa. é lógico que sim. Por que você acha que a gente não foi lutar pela CPI da Lava Toga? A CPI da Lava Toga, ela não investigaria atos jurisdicionais, mas atos administrativos, sim. Como um inquérito aberto pelo Dias Toffoli, baseado em um entendimento absolutamente absurdo do regimento interno. Ele entende pelo regimento interno que todo o território nacional é jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Não só é jurisdição, mas eles são a vítima, eles investigam e eles julgam o negócio. Isso é um absurdo. Nós lutamos contra isso. Quem é que foi a favor? Quem? Flávio Bolsonaro. Calma. Quem? Cala sua boca, senão o Fetter volta. Cala sua boca, senão o Fetter volta. E aí, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? O que tu achou do que aconteceu com ele, cara? Do lance de ser banido, de ser... Pra mim, Alan dos Santos é um criminoso. Tá. Ele é um criminoso. Veja que você não está falando ali... Você não está falando ali de censura à sua liberdade de expressão. Não é isso. Não se trata disso. Se trata de lavagem de dinheiro e de uma tentativa de golpe de Estado. Se fosse o Zé de Abreu fazendo isso, se fosse o Wagner Moura fazendo isso, vá pra cadeia. Você tem que ir pra cadeia. Como assim você quer uma ditadura do proletariado aqui? O que Alan dos Santos queria, meu irmão, é que uma bota de militar viesse e esmagava a sua cabeça e a maconha junto. Você já ouviu falar no paradoxo da tolerância? Do Já Karl ouvi falar, Popper? já ouvi falar. Já pesquisou a respeito? Não muito, pra ser sincero. Eu não gosto muito do Karl Popper. Mas nesse caso ele se aplica. Porque nós tentamos de todas as maneiras possíveis tentar vencer o sistema pelas regras do próprio sistema. Então a eleição do Bolsonaro foi o quê, ô Igor? Fala pra mim. Porque senão a gente não elege um presidente. Todo mundo pega em arma e vai pra rua. É. Loucão.
Se você quer mudar o judiciário e você quer pegar, por exemplo, um ato administrativo como esse, que é instaurar um inquérito como esse, e você quer debater isso e você quer contrapor isso, quais são os dispositivos legais? Qual é o melhor dispositivo legal que você tem? É aquele em que o presidente do Senado é obrigado a instaurar uma CPI. Ele é obrigado. Se você tem lá 27 assinaturas, que é a minoria, esse é um instrumento da minoria para fazer. Os caras foram fazer o quê, mano? Foram brincar de tentar fazer com que Jair Bolsonaro fosse o Hugo Chávez brasileiro. Tu quer isso? Isso não é liberdade não, cara. Não, eu abomino qualquer Então, tentativa mas de- isso não é liberdade, cara. Não, eu entendo, mas o problema é... Por que que o Alan... Qual que são os crimes que ele está sendo acusado? Acho que qualquer um pode pesquisar agora. Então, a própria Polícia Federal... Qual que é, Jean? Pesquisa aí pra mim, que Coloca aí. eu não sei, na real. Então, lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro. ocultação de Se for patrimônio... esses aí, não tem problema. atentado à ordem constitucional, você tá entendendo? Então, assim, é você chegar para um general... o que você tem que entender é o seguinte, ô Monark. É chegar para um general e falar assim, nós vamos fazer o bagulho ou não vamos? O Bolsonaro tá pronto e a gente consegue reunir uma galera aí para dar todo o poder para Jair Bolsonaro ser o Hugo Chávez brasileiro. E saiu um áudio dele falando isso? Porra, cara, mas você não tá vendo, cara? Não, então, eu entendo Às que vezes, ele pode Monark, ter essa intenção. Isso, às vezes, Monark, Ah, eu gosto de você. Qual foi a primeira coisa que eu falei que eu cheguei aqui? Eu gosto de você Sim. como pessoa, Sim, você tá sim, entendendo? Desde a época que você fazia gameplay de Skyrim. Então eu gosto de você. Uhum. Eu não concordo com muitas coisas que você fala. E às vezes que você faz. Porque eu quero teu bem. Um cara que quer o teu bem fala assim, meu irmão, larga isso aí, Vai cara. concordar com tudo que você isso, faz. Larga isso aí, cara. Eu acho que tu vive melhor, entendeu? Tu gasta menos dinheiro, tu fica mais esperto. Porque eu gosto de você. E eu gosto de você também. Puta merda, ver você... A banda do Tuê ninguém nega. Salivando. Pior que eu Uma dei um banza- doisinho e fiquei muito maluco. Você é louco, você gosta, tipo Matuê, o quê? Pô, Mas enfim, não vai vou lá, vai. tentarei não falar palavrão hoje. Tá. Então, Monark, às vezes você tem que entender por que que os caras estão pedindo a prisão do cara. Não é um... É verdade. Esse é um dispositivo, esse inquérito é um dispositivo ilegal. Tá, Agora, quem pediu a prisão dele foi a Polícia Federal. tá. A Polícia Federal pediu. Por causa do inquérito. Alexandre de Moraes Ah, sancionou. aham. Não gosto de Alexandre de Moraes, entendeu? Acho ele uma vergonha. Ele parece bem como autoritário. juiz. Acho uma vergonha, Aham. tá? Mas quem pediu foi a Polícia Federal, que pediu a prisão de Alan dos Santos por crime de lavagem de dinheiro, tentativa de romper com a ordem institucional. Nós estávamos perto a fazer isso, cara. Tá todo mundo desesperado. No O dia 7 de setembro o mercado estava desesperado. Foram 253 bilhões em valor de mercado. No dia seguinte, dia 7 de setembro, feriado, abre a bolsa no dia seguinte, quanto perde? 253 bilhões. Não, sim, eu já falei aqui 250. várias vezes que se Então, o Bolsonaro assim- quisesse dar um golpe, se o Bolsonaro conseguisse dar um golpe, ele teria dado. Então, aí entra, as pessoas em casa podem procurar o paradoxo da tolerância. Não procurem gente idiota, cretina, imunda explicando a respeito disso. Procurem ler o que o próprio Karl Popper fala a respeito. Mas, voltando aí a esse tema, às vezes eu acho que defender a liberdade, nós concordamos, cara, extremamente. Mas defender um cara que quer suplantar a sua liberdade para colocar uma bota de militar na sua cabeça, isso não é legal, cara. Você tá Tipo, entendendo? é que eu não tô defendendo ele, tá ligado? Eu nem defendo nada deles, entendeu? Eu só fico preocupado com esse negócio do STF aí. Eu fico preocupado de dar poder Mas lógico que é, pro mano. Estado e simplesmente fazer o que ele quiser com qualquer cidadão. Todos Falar assim, nós- não gostei de você, você não tá falando coisa Isso que eu quero. Exato. Isso Aí, ó, porra, instaurou um inquérito aqui por causa de não sei o que lá. Isso. Tira sua voz. Exato. E quem foi... Como eles fizeram quando eles pegaram a revista Isto É, eles barraram a revista Isto É, porque eles fizeram uma reportagem a respeito do Dias Toffoli, onde ele estava constando numa planilha do Odebrecht, se não me falha a memória, com um nome como amigo do meu pai, que facilitaria decisões judiciais para Odebrecht. O que o próprio Alan dos Santos falou quando a gente estava indo na rua pedir uma CPI da Lava Toga? Que eu era um traidor. Que eu era um canalha. Não, eles com certeza O que alimentaram o monstro que agora O vai que comer que eles. o próprio AGU, que é o André Mendonça, que Jair Bolsonaro está tentando colocar no Supremo Tribunal, falou?
que ele falou? Que esse é um dispositivo absolutamente legítimo do Supremo Tribunal Federal. O que Jair Bolsonaro falou? O que o próprio Jair Bolsonaro falou? Que tudo bem se o André Mendonça, da Advocacia Geral, defenda isso. Ele foi favorável a esse próprio inquérito. O que o PGR, que lembra todo mundo me zoando naquela época, quando entrou o Aras, eu não vim aqui, até careca e tudo mais, e eu falei assim, olha, esse cara... Várias das paradas que tu falou ali se concretizaram. Tudo se concretizou, 100% do que eu falei se concretizou. Não porque eu sou mãe de Ná, mas porque eu não nego a gravidade. Quando este cara entrou, o que ele falou? O inquérito é absolutamente... O órgão acusador diz que o inquérito é absolutamente constitucional e ilegal, feito pelo Supremo Tribunal Federal e que ele quer participar. Então você tá tirando com a minha cara, bicho? É lógico que é um grande problema esse Supremo Tribunal Federal. Como você luta contra ele? Indicando bons nomes. Quem que foi? Cássio Nunes, o nome do Ciro Nogueira. O Jair Bolsonaro indica Cássio Nunes, o nome de Ciro Nogueira para o Supremo Tribunal Federal. Quem que ele vai indicar agora? André Mendonça, que é um homem que está pedindo para que Zé Dirceu converta os petistas para votar em André Mendonça. Qual é o dispositivo legal que você instaura para ir contra os arroubos do Supremo Tribunal Federal, já que é praticamente impossível conseguir 57 assinaturas para um processo de impeachment? Uma CPI da Lava Toga. O que esses caras fizeram? Milagre. Não, Eu sou Eu não idiota. defendo esses Olha aqui caras. pra minha cara, eu sou idiota, cara. eu acredito que não. Eu sou idiota. Acredito que não. Eu sou idiota, cara. Não parece ser idiota, Então, agora se eu bombardeio as pessoas com esses fatos, isso são fatos. Isso são fatos, eu não estou inventando. E os caras veem o Alan dos Santos protegendo o seu Dias Toffoli, que instaurou isso daí. Um juiz, ele só pode ser escolhido mediante a um sorteio. Dias Toffoli chega com o inquérito e fala, Alexandre de Moraes, é você que vai ser o inquisidor. Aceito. Não existe. Isso é um ato administrativo que precisa ser escrutinado e investigado. Por que nenhum desses caras da Gadolândia, que agora falam de liberdade de expressão e tudo mais... Mas esses caras estão distorcendo toda a Exato. ideia de liberdade de expressão. Exato. Eles estão pegando um problema por que esses também, que desgraça... existe. Por que esses desgraçados nunca mais falaram do nome do Toffoli? Por quê? Porque hoje Dias Toffoli é o maior aliado de Jair Bolsonaro dentro do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, aquele que foi advogado do PT. O André Mendonça, que é a nova vaga que Jair Bolsonaro quer para o Supremo Tribunal Federal, é o cara que escreveu um livro desse tamanho em homenagem a Dias Toffoli. Então você está tirando com a minha cara, brother. Eu não fumo maconha para ser lesado. Eu entendo o que está acontecendo. Então, às vezes, quando eu fico puto, cara, é puto com razão. E me dói, bicho, ver pessoas que eu gosto, por exemplo, meu primo, o charuteiro, não entender isso, cara. Não ver os fatos. Não ver que Jair Bolsonaro traiu tudo aquilo que prometeu fazer. É o maior estelionatário eleitoral que já pisou na presidência da República. E suplantar os fatos da realidade, porque isso impacta na sua gasolina, na sua compra de mercado, no seu gás. Hoje você tem algum dinheiro, mas você não percebe que quando você converte o seu dinheiro para dólar, você não vê que, caramba, eu tô pobre na verdade. Sim, se eu fosse morar nos Estados Unidos, eu não ia ter uma qualidade de vida que nem eu tenho no Brasil. Agora você tem dinheiro, imagina o cara que não O tem. cara que mano. tá fudido. Sim, tá cada vez mais fudido. E ele não esperava isso, cara. Eu não lutei para isso, brother. Eu lutei para ter um dólar 3,20, 3,60. A política de baixar artificialmente taxa de juros para afugentar o rentismo, a renda fixa do Brasil, isso é a política do Ciro Gomes, adotada pelo Jair Bolsonaro. Pelo Copom do Jair Bolsonaro. Ciro Gomes mesmo falou isso várias vezes, tá aí a merda que deu, cara. Por quê? Porque você tem uma... Desculpa, eu merda. Você tem uma idolatria... Você tem uma economia brasileira absolutamente atrelada ao dólar nas suas características basilares. A gasolina não é algo basilar? Você precisa de gasolina para sobreviver. Se ela é atrelada ao dólar e você baixa artificialmente a taxa de juros, fazendo que a sua moeda enfraqueça e chegue ao ponto de descontrole de 6,7, que é o ponto de descontrole absoluto, o que você acha que vai acontecer com o país, cara?
Fala pra mim. Vai ficar do jeitinho que tá agora. Então, e aí você fala isso pras pessoas, cara, e você fica indignado. E o momento de falar educadamente, no meu canal, por um tempo, cessou. E aí você vê nos meus últimos vídeos, eu mais xingando qualquer outra coisa. Porque é revoltante você ver as pessoas não vendo isso, cara. E te imputando, tipo, você queria um carguinho, você queria não sei o que lá. Meu irmão, eu quero porra nenhuma, cara. Eu queria ter um presidente que eu falasse assim, tá vendo esse cara? O melhor presidente que o Brasil já teve. Eu ajudei a colocar ele lá. Olha a vergonha que é um cara desses, cara.